Boa madrugada, Pastor Moisés Ferreira e de volta, Manaus, Amazonas, Brasil. Cumprimentar a todos aí nessa madrugada, e você que está trabalhando na área do distrito, você que está trabalhando no seu aplicativo, né? Você também está trabalhando aí pela madrugada, ganhar o seu pão de cada dia. Pastor Moisés Ferreira deixar uma palavra, não minha, né, mas de Deus para a sua vida, nessa oportunidade que Deus ele nos concede. Estamos aqui com uma Bíblia aberta, Palavra do Eterno, livro do profeta Amós, capítulo 3, versículo 7. Vou ler aqui cuidadosamente. Certamente o Senhor, Jeová, não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Repito, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma antes de revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amém? Porque se Deus colocou no meu coração, no meu entendimento, esse texto da Palavra de Deus no livro de Amós 3,7. Porque Deus, na sua onisciência, Deus, na sua grande onipotência, na sua grande grandeza, Ele não perde o controle de nada. Do que está acontecendo hoje no mundo, nas nações, também agora e no Brasil. Deus sempre vai estar no controle de toda a situação. Deus sempre vai estar regendo todas as situações que estão acontecendo hoje no nosso mundo. E quando Deus vai fazer um juízo, quando Deus ele vai executar o seu juízo, trazer o seu juízo no mundo dos homens, então, antes de Deus executar o seu juízo, Ele vai revelar o seu segredo aos seus íntimos, pessoas íntimas de Deus. São pessoas que às vezes não é nem profeta, simplesmente é um servo de Deus, é uma serva, mas tem uma vida dedicada na oração, uma intimidade profunda, por intermédio do Espírito Santo, na vida dessa pessoa que decide buscar a Deus incansavelmente. Então é propício Deus querer se revelar os seus segredos a essas pessoas. E uma delas foi Noé. Em Gênesis 6, a partir do verso 1, você encontra evidências bem claras.
antes de Deus trazer o seu juízo através do dilúvio, Deus vai revelar o que ele ia fazer, o que ele ia executar. E Noé acha graça diante dos olhos de Deus. E aí Deus agora vai dar toda a trajetória que ele iria executar sobre o mundo dos homens na geração de Noé. Então Deus, antes de fazer um juízo, de Deus trazer a sua espada sobre uma nação, sobre o mundo dos homens, Deus está revelando os seus segredos àqueles que são íntimos de Deus. Eu acredito que agora, já no final da dispensação da graça, a homens e mulheres e são comprometidos com o reino de Deus. E essas pessoas, na maioria, elas são anônimas, porque elas não querem méritos, elas não querem reconhecimento de homens, mas são pessoas que estão, com certeza, orando pela nossa nação, pranteando tanto pela igreja como também pela nossa nação. Pessoas que estão verdadeiramente dilatando o seu coração, porque são pessoas que se dedicam a buscar a Deus incansavelmente. Então, Deus estava revelando o seu segredo para Noé. Embora e depois vocês sabem de toda essa história já, Noé foi o pregoeiro da justiça, cerca de 100 anos ali, construindo aquela arca, mas ninguém dava credibilidade a ele, escarneciam, zombavam. Mas antes de Deus trazer um grande dilúvio, fazer uma grande inundação de água sobre todo o planeta Terra, Deus revelou seu segredo a Noé. Em Gênesis 18, primeiro diz que Abraão se torna amigo de Deus. E Abraão, sendo amigo de Deus, Abraão mantendo agora uma postura de um verdadeiro amigo de Deus. Antes de Deus, preste atenção, antes de Deus trazer o seu juízo, já você vai entender onde eu estou pretendendo chegar com você e vai assistir esse vídeo. Então, antes de Deus fazer isso, trazer o seu juízo para Sodoma e Gomorra, Deus vai revelar o que ele ia fazer. O que Deus iria executar em Sodoma e Gomorra para Abraão. Correto? Tanto é que nos textos seguintes você encontra Abraão, depois que Deus revela, o segredo dele para Abraão, que Deus ia trazer o seu juízo sobre Sodoma e Gomorra. Abraão, ele entra no cenário da intercessão a Deus,
né? Começa uma soma de 50, depois 45, porque Ló era sobrinho de Abraão, morava dentro dos territórios de Sodoma. Por isso que Abraão se coloca ali, intercessor, fazendo essa soma, essa matemática. Deus, se houvesse 30, né, se houvesse 20, e por último, se houvesse 10, o Senhor destruiria a cidade por amor aos 10. Deus disse, não, Abraão, jamais. Jamais eu lançaria o meu juízo sobre o justo. Né? Jamais eu traria a minha espada de juízo sobre o justo. Mas Deus estava revelando o seu segredo. Ele ia fazer, ele ia executar. E depois que Deus responde isso a Abraão, Abraão aquieta ali o seu coração e no seu sobrinho, por toda a sua família. E aí Deus envia 2 anjos para tirar Ló dali com a sua esposa, suas 2 filhas, para depois executar o seu juízo. E aí o mais você já sabe como Deus executou o seu juízo em Sodoma e Gomorra. E, enfim, chegamos agora, século XXI. Acredito que nós já estamos aí finalizando a era da graça do Espírito Santo, onde há mais de 2000 anos depois de Cristo, o Evangelho do Reino de Deus já foi pregado, está sendo pregado e vai continuar sendo pregado. Né? Então, por que eu estou mostrando na Escritura Sagrada e Deus, antes de fazer o seu juízo, Ele revela aos seus servos, aos seus profetas, ou às suas profetisas também. E agora, irmãos, eu quero ter essa oportunidade de dizer para você, tá? Você que ama Deus, você que ama a igreja do Senhor, e você que ama a sua pátria, a sua nação. Não sei se vocês sabem, se vocês estão informados. E antes de Deus trazer o juízo ou a espada sobre uma nação, os profetas de Deus, eles não se alegravam com isso. Os santos profetas de Deus, eles não tinham prazer nisso. Mas quando Deus revelava isso para eles, esse segredo, e Deus iria fazer, eles eram os primeiros a se colocar na brecha do muro da intercessão pela nação. Eu falo como igreja e nessa oportunidade. Eu falo como membro da igreja. Quando eu falo membro da igreja, tá? Eu estou falando de um todo, do corpo de Cristo. Me referindo a nomenclaturas
está escrito em uma placa. Não. O reino de Deus não está dividido. E se está dividido, não, esse reino está fraco, perde força. Então eu me coloco aqui como membro do corpo de Jesus Cristo, da Igreja Assembleia Universal, onde os santos de Deus estão espalhados em toda a terra, em todo o mundo. Então você é um profeta, você é conhecedor da Escritura Sagrada. Não é hora de nós ficar se degladiando. Não é hora, não é momento de estar se fazendo guerra evangélica, disputa evangélica. Não, não é hora disso. Meu amigo pastor é líder de ministério. Chegou o momento de a igreja se posicionar no reino de Deus, no reino espiritual. Porque está vindo coisa pesada aí pela frente. Eu fico, sabe, surpreso. E muitos que levam esse nome de cristão estão cegos. Não tem as visões de Deus para esse tempo que nós estamos vivendo hoje. Aleluia. Chegou o momento, homem de Deus, mulher de Deus, de nós unirmos para essas indiferenças, para essa besteira, essa soberba espiritual, achando que é alguma coisa, sendo que eu e vocês, nós estamos todos no mesmo barco, em uma jornada para a nova Canaã celestial. É tempo de nós prantear, irmão. Líder, você é líder de igreja. Você que se diz, né? Você que é profeta ou profetiza. Não seja que nem Jonas, não, que profetizou, pregou e depois iria ver a desgraça, a morte dos ninivitas. Foi usado por Deus, mas depois iria ver uma grande mortandade de 120 mil almas. Aleluia. Deus está revelando os seus segredos, mas só para quem é íntimo de Deus. É amigo de Deus. E vamos pedir perdão na igreja. Porque não todos, mas a liderança das igrejas evangélicas no Brasil erraram muito. Agora, nessa última eleição que nós tivemos, erraram muito. Fizeram coisa que não eram para ter feito.
pelo que eu sei, pelo que eu estudo a Escritura Sagrada, examino a Escritura Sagrada, é para aprender, não para ficar neófito. A maioria da nossa liderança pecou contra Deus. Como assim, pastor Moisés? Pegando homens corruptos, homens políticos, e colocando em cima do altar de Deus. E altar de Deus é lugar aonde homem de Deus, aonde mulher de Deus está ali para pregar a palavra, fazer o serviço do reino. Nada de estar pegando político, seja lá de que partido for. Deus, ele repugna isso. E vamos orar. Você que ora, ore mais. Ore pela nossa nação. Segundo Crônicas, temos texto conhecido, 7:14, e vocês sabem, mas muitos não praticam. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro se humilhar e me buscar e endireitar as suas veredas tortuosas e se converter de todo o seu coração, eu, o Senhor, ouvirei a oração desse lugar e trarei a paz. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, querido? Deus está revelando o que Ele vai fazer com o Brasil. E o Papai do Céu não perde controle de nada. E deixa eu te falar aqui, crente que vai morar no céu, cristão que já é convertido pelo Espírito de Deus e na palavra. A igreja de nosso Senhor Jesus, ela não tem medo do comunismo. E muito menos de socialismo. Porque a igreja, ela já tem um rei. A igreja, ela já tem o Senhor. Aliás, a igreja já tem um dono. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Bom, espero que Deus venha dar um grande despertamento depois que você compartilhar esse vídeo também. Compartilhe. Tá? Não quero méritos aqui para mim, não. Não. Nem nada de Estado. Nada dessas coisas. Isso derruba o homem de Deus. Isso estraga a reputação de um homem de Deus. E se eu estou aqui nesse momento, não é pela a minha vontade, mas é pela vontade daquele que reina e vive e domina para todo sempre. Um forte abraço do Espírito Santo e a doce paz de nosso Senhor Jesus Cristo
E finalizar, eu quero fazer uma oração por você que vai assistir esse vídeo, por você que vai também estar compartilhando esse vídeo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, perdoa, Senhor, a nossa nação. Perdoa, Senhor Jesus, a nossa liderança, aonde eles erraram, Senhor. Ó Deus, nesse momento, Senhor, eu vou unir a minha fé com essa pessoa, com este irmão, irmã em Cristo Jesus, em favor da minha pátria, em favor dessa nação brasileira, Senhor. Porque o que vai prevalecer não é o comércio da iniquidade, mas é a tua balança da justiça, Senhor, pelos pobres, pelos que estão clamando, Senhor, com justiça, pelos que estão, Senhor, chorando, Senhor, aos teus pés, em todo o Brasil, em todos os estados. Eu uno, Senhor, a minha fé com este homem de Deus, com esta mulher de Deus, Senhor, nesse momento. O Deus da glória, o Deus Todo-Poderoso, venha ser o socorro do Brasil. E em vão, Senhor, o socorro do homem. O salmista disse: e uns confiam em carros, outros em cavaleiros, mas nós, como tua igreja, nós confiamos no Deus dos exércitos, por tudo que está, Senhor, sucedendo na nossa pátria, por tudo que está sucedendo no Brasil agora, meu Deus. Meu Deus e meu Pai Celestial, no poderoso nome de Jesus, Senhor, socorre a nossa nação, assim como o Senhor Deus socorreu Israel nos tempos de guerra, nos tempos que o Senhor trouxe a tua espada sobre Israel, mas Israel se arrependeu. Israel buscou a face do Senhor. E aí, Pai, na tua presença eu me coloco como um vermezinho de Jacó, Senhor, pela igreja brasileira, aonde a nossa liderança pecou, meu Deus, aonde a nossa liderança não soube distinguir, Senhor, o que é o certo no altar das igrejas. Sim, Pai, no nome do Senhor Jesus eu te peço, meu Pai, e Deus nos abençoe, no nome de Jesus. Bom dia, né? Boa madrugada, e até o próximo vídeo aí, até outra oportunidade, para a glória de Deus. Shalom e a doce paz de Jesus.